A paz do Senhor, eu sou a tia Tânia, do grupo do Zap Amamos Ministério Infantil e tenho o prazer de lhe convidar para estar ouvindo o áudio do Bate-Papo MI com Caroline Vargas, que foi realizado no dia 13 de maio de 2020, sobre prevenção de abuso sexual na infância. Foi top, bênção, seja bem-vindo. Se você gostar, vem para o nosso grupo 21 98217 1916. Fique agora com Caroline Vargas. Olá, paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, ser convidada do dia de hoje. Eu vou lendo as perguntas nos próximos áudios e depois eu coloco a minha pontuação e vou respondendo. Vou fazendo isso para cada pergunta, porque eu acho que fica mais fácil, tá bom? Depois para vocês escutarem ou se tiver alguma dúvida, perguntarem. A Aeronildes, ela perguntou assim: como poder ajudar uma criança que está sendo abusada? Então, eu acredito que quando nós entendemos o papel da igreja, nós fazemos parte atuante dos problemas, né? Que pode chegar até nós na igreja. Eu escolhi a igreja como local para o meu trabalho, né? Apesar de poder trabalhar secularmente com municípios, com CREAS, com CRAS, como já trabalhei também, mas eu foquei na igreja porque eu acredito que a igreja ela pode dar subsídios que uma psicologia, uma psicanálise, que uma ciência, né, uma filosofia não consegue dar, que é ressignificar as dores em Jesus. Então isso só nós conseguimos através do poder, né, de Jesus na cruz e como nós podemos ministrar a cura na vida dessa criança. Mas respondendo a pergunta de uma forma objetiva, nós podemos primeiramente validar o sentimento dessa criança. Então, a Carolita lançou um desafio para as tias do Ministério Infantil, que é colocar a sua mão e escrever "eu acredito", né? Quando nós acreditamos num relato de uma criança, nós estamos validando o testemunho dela. Então, muitas pessoas perguntam, mas será que a criança mente? Raríssimas vezes. Uma criança, ela não tem capacidade de criar fatos se ela não viveu ou se ela não presenciou ou se ela não viu. Então, ou escutou. E se aconteceu algum desses fatores, isso também já é uma violação no direito, ou seja, ela também foi abusada, porque o abuso não é somente com a relação sexual. A gente acredita, na maioria das vezes, que o abuso ele é caracterizado somente quando há essa relação, e nem sempre é assim. Então, se eu pudesse responder em uma linha, ou em poucas palavras, a tia Oronildes Coelho, eu diria: acredite na criança. Quando uma criança fala que ela está sendo abusada, que é o relato espontâneo, ela pensou em todas as pessoas que ela conhece do círculo familiar dela, dos amigos, e ela escolheu você. E aí, quando nós recebemos isso, nós perguntamos assim: será? Mas se você tem certeza mesmo, olha, isso é muito sério. Nós estamos desacreditando daquela criança. Se um adulto falasse a mesma história para nós, possivelmente nós acreditaríamos muito mais no adulto do que na criança. Então, que a gente possa mudar como nós enxergamos o testemunho de uma criança, tá bom? Então, respondendo essa pergunta. Eu vou passar agora o vídeo para vocês do desafio para vocês entenderem e aí eu logo dou continuidade nas respostas aqui. A Joceleia, do Rio de Janeiro, ela disse assim: como convencer a criança a comunicar um abuso? É uma pergunta muito interessante, porque a gente não convence ninguém e nem força. Na verdade, a gente nem pergunta isso a uma criança. Entenda, quando você começa a desenvolver esse trabalho na igreja, e o nosso trabalho na igreja, pessoal, é muito importante que a gente entenda que o nosso papel não é ensinar educação sexual para as crianças. Não cabe à igreja falar sobre o nome de órgãos genitais, falar sobre o sexo explícito. Isso não cabe a nós. Então, definimos o nosso papel. Nós, como igreja, nós temos uma outra função. O Ministério Infantil, para você ter ideia, não é você educar filho de crente.
O Ministério Infantil serve para que nós possamos, através do nosso ministério, auxiliar as famílias na formação da educação e do crescimento espiritual das crianças. Então, esse é o papel, né? Lá em Deuteronômio 6, quando diz, fica muito bem claro de quem é o papel, é da família, ensinar no caminho, né? E o caminho para a criança, é dos pais. Então, o Ministério Infantil também, quando a gente liga para a prevenção e proteção, também tem que se atentar a isso. Nós precisamos, então, auxiliar a família a trabalhar com isso. Então, sexualidade é uma coisa que os pais devem falar em casa. Cada família tem uma forma de falar. Tem famílias que chamam as partes íntimas ou os órgãos sexuais de algum nome, um apelido, outras de outro. Então, não cabe nós nomear isso para a criança. E a gente consegue fazer um trabalho de prevenção eficiente sem pontuar essas coisas. Então, entender o nosso papel enquanto igreja é muito importante. E quando você começa a falar com os pais e fazer esse trabalho primeiramente com os pais, você evita uma série de fatores, como, por exemplo, pais que acham que pode causar confusão, polêmicas. Por quê? Porque você está preparando todo o ambiente. Então, depois eu vou falar sobre como fazer isso, né, esse trabalho, e vocês vão ver que é de uma forma gradativa, é de uma forma... Ninguém aprende a escrever de uma hora para outra, né? Primeiro, então, você aprende caixa alta, depois as letras cursivas. A prevenção é a mesma coisa. Então, sempre é gradativo que nós ensinamos habilidades protetivas para as crianças. E nós temos um papel fundamental nisso, tanto com a família como com as crianças. A Maiara de Lima, do Rio de Janeiro, ela perguntou assim: há diferentes comportamentos ou sinais em meninos e meninas que sofrem abuso? Sim. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? É muito importante que o assunto do Maio Laranja seja trabalhado nas igrejas, que as igrejas comprem realmente essa campanha, né? Logo após eu vou falar um pouco sobre o Maio Laranja para que vocês possam compreender melhor o objetivo dessa campanha. Mas vamos aqui focar na pergunta da Maiara. É importante a gente saber que o abuso, gente, ele não é algo que todas as pessoas vão ter os mesmos sinais. Mas alguns sinais é mais comum uma criança que sofreu esse tipo de violação apresente. Por exemplo, a criança, fica totalmente agressiva, ela fica totalmente ou hipersexualizada, ou seja, ela fica com traços que não condiz com a faixa etária dela, é uma criança erotizada, uma criança muito pra frente, ou ao contrário também, uma criança que era super ativa, de repente, essa criança muda, ela se isola. Então, você afirmar os sinais é muito complexo, mas a gente precisa sempre analisar o contexto e nunca um fato isolado. Então, tem crianças que começam a fazer xixi na cama, tem crianças que começam a desenvolver feridas e machucados nos órgãos genitais, tem crianças que começam a ter baixo desempenho escolar. O último, sobre o baixo desempenho escolar, quase todas as vítimas, a sua grande maioria de crianças que sofreram um abuso, que foi constatado, periciado, ela acabou caindo o desempenho escolar dela. Não quer dizer que todas as crianças que têm um baixo desempenho são abusadas, mas as que foram abusadas, isso foi um fato. O desempenho escolar, a dificuldade de aprendizado, realmente foi algo notável. Então, é importante o quê? Que a gente sempre veja o contexto e nunca um comportamento isolado. Apenas porque essa criança está fazendo xixi na cama, então ela foi abusada? Ou apenas porque ela está se masturbando, porque isso também ocorre na fase infantil. Ou apenas porque essa criança ela pediu para ver o órgão genital de outra. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente rotula ou quando a gente supõe algo, porque isso é muito sério, né? Então, você sempre tem que analisar o contexto, tá bom? Olha, a Maiara ainda faz uma pergunta.
como identificar o abuso em crianças muito pequenas, mas após a Cris Vieira do Mato Grosso do Sul, ela também faz uma pergunta parecida, que diz assim: se possível, como identificar abuso em crianças de até 5 anos? Então, mais ou menos, essas perguntas se casam, e por isso que eu falei das duas perguntas juntas para eu poder responder para vocês. Bom, gente, primeiramente, os pais. Os pais, o pai e a mãe, ou o responsável por a guarda dessa criança, são as pessoas que precisam entender o seu papel sexual na vida da criança. Então, nós nascemos com a nossa sexualidade aflorada. E é um tabu muito comum de se pensar, tanto na igreja quanto nos lares, que sexualidade remete ao ato sexual, e não. A sexualidade, gente, ela está presente desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva surgiram, né? Quando Deus os criou. E quando Deus viu que não era bom Adão ficar só, então ele criou uma ajudadora. Ali nós temos uma presença forte da sexualidade implícita na criação de Deus. Ou seja, a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu me vejo, tudo isso faz parte da minha sexualidade. Então, as crianças precisam ser trabalhadas desde a primeira infância a sua sexualidade. Quando a criança sabe quanto é importante o corpo dela, quanto ela foi preciosa para Deus e como Deus cuidou e criou tudo nela, ela sabe uma forma melhor de se proteger e de relatar se alguma pessoa tentar fazer algum mal contra ela. Então, cabe aos pais, principalmente as mães de bebês, né, de crianças até 3 anos, porque elas, né, estão ainda na fase da linguagem, né, ser estabelecida. É importante que os pais cuidem de quem vai cuidar dessa criança, fazer a higiene pessoal, com quem essa criança fica. É importante, quando a mãe for trocar o bebê, desde pequena, ela já fale sobre o corpo, sobre que aqui na fralda é a parte privada e a gente não fica mostrando a nossa parte privada, que privada é algo só nosso. Então, isso é muito importante, tá bom? E fazer desde sempre. Um outro paralelo que eu faço é com a questão da escrita e da alfabetização. Por que a gente não alfabetiza as nossas crianças só depois dos 12 anos? Porque nós entendemos que é necessário começar desde a infância. Se é necessário começar desde a infância uma questão de alfabetização, de conhecimentos gerais, então por que os pais não veem essa necessidade de ensinar os seus filhos a autoproteção desde a infância? Acham que fazer isso quando a criança for maior vai ser mais favorável. Então, isso é muito importante. Nós precisamos ensinar os pais a falar sobre sexualidade com seus filhos. Então, esse é o nosso papel: auxiliar os pais nesse processo. E a igreja entra com trabalhos de prevenção. Então, ela faz duas linhas de trabalho. Uma com os pais, porque a gente dá essa legalidade, mostra para o pai que ele pode falar sobre isso, que isso não é errado, né? E cada família tem a sua forma de se comunicar. E nós entramos na igreja falando que, olha, pais, o nosso trabalho vai ser para garantir a segurança do seu filho. É isso que nós estamos focados. Então, pode ficar tranquilo, nós não vamos mostrar imagens que vão mostrar órgãos genitais, nós vamos mostrar situações que crianças pelo Brasil passam, para que, se seu filho notar que algo de ruim possa vir a acontecer, ele já sabe se proteger. Então, nós estamos preocupados com a proteção deles. A família, quando você tem um diálogo aberto, ela sempre vai te apoiar, ela sempre vai apoiar o Ministério Infantil. Por isso que é fundamental a gente se capacitar para tratar esse assunto na igreja. A missionária Cássia do Tias da Salinha, do Rio de Janeiro, ela fez 2 perguntas que diz referente à questão da criança, que elas foram já abusadas, entender que o abusador é o culpado e não elas, né? E depois ela faz outra pergunta: como nós podemos ajudar a criança a não sentir-se culpada pelo ocorrido, ou seja, pelo abuso que ela sofreu? Gente, o medo, a vergonha e a culpa
São três fatores presentes em todas as vítimas de abuso, desde as crianças menores até as crianças maiores. Quando uma criança ela é abusada, ela pode não saber que isso é algo errado e condenado pela sociedade. Só que ela já tem como se fosse um radarzinho mesmo dentro dela que soubesse que isso não, eu não posso falar, isso é vergonhoso, isso se eu contar ou pedir ajuda, ou as pessoas vão duvidar ou vão achar que eu sou culpada. Uma outra coisa, o abusador sempre vai chantagear a vítima. Por quê? Porque quando eu era criança, a minha mãe dizia assim: cuidado com o lobo mau, cuidado com o homem do saco, não aceite bala no portão da escola, porque senão alguém vai te pegar e vai te levar para longe, vai fazer algo ruim com você. Essa foi a criação que eu tive. Só que quando a gente cresce e a gente vai entendendo, a gente vê que não são lobo mau. Não são homem do saco. Normalmente, quem comete o abuso é alguém muito próximo dessa criança. Então, é alguém que já tem a confiança dela. Dificilmente é alguém que vai lá e pega essa criança que não conhece, que escolhe essa criança e comete o abuso. Por quê? Quando isso acontece, normalmente eles matam a criança depois. Então, em casos que acontece do abusador não conhecer a vítima, normalmente resulta-se em morte. Mas é muito comum o abusador já conhecer a vítima e manter o abuso por um período muito grande de tempo, por longos anos. E aí ele vai chantagear essa vítima, ele vai dizer que ninguém vai acreditar nela. Mais uma vez, por isso que é importante o Ministério Infantil levantar essa bandeira dessa campanha do Eu Acredito na Criança, porque nós vamos dar protagonismo ao testemunho dela. Ela vai dizer assim: a minha voz é importante, porque a tia lá da igreja acreditou no que eu falei. E as vítimas de abuso que eu já atendi, a grande maioria, o que é mulheres, né? Falaram que o abuso em si foi algo que trouxe prejuízo para elas, tanto na área sentimental, depois conjugal, autoestima, deixou traços, abusos que cometeram lá na infância, deixou traços na vida toda. Mas a principal queixa delas foi o fato da mãe não ter acreditado, do pai não ter a protegido. Então, o que eu percebo pelo meu trabalho que eu desenvolvi secularmente é que a vítima de abuso, ela muitas vezes foi desacreditada por pessoas, por figuras importantes na vida. E isso deixa consequências até piores do que o próprio abuso que essa criança já sofreu. Então, é importante você dizer para ela que ela não tem culpa, a criança não tem culpa de nada, porque os adultos sempre são responsáveis pelas crianças, que ela não precisa ter vergonha e ela não precisa ter medo. Quando essa criança, ela sente valorizada, ela sente acolhida, ela vai te contar tudo sem que você pergunte. Então, por isso que é importante dentro da igreja ser um lugar propício para que a criança se sinta acolhida, porque um abuso muitas vezes acontece dentro da sua casa. A Cristiane, né, eu já respondi uma pergunta dela lá do Mato Grosso do Sul, sobre abusos de crianças menores de 5 anos, né? E depois ela continua, ela faz uma outra pergunta dizendo: qual atitude devemos tomar se suspeitarmos algum tipo de abuso, né? Sendo parente da criança ou apenas se nós conhecermos a criança. Então, isso é muito importante. Por quê? Se nós suspeitarmos de um abuso, nós, enquanto igreja, tá bom? Enquanto Ministério Infantil, o que eu devo fazer? Eu vi que o fulano de tal foi abusado na igreja. Meu aluno tá com uma suspeita, tá com um comportamento diferente, tá me falou algo que realmente me preocupou. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, se eu não for líder do Ministério Infantil, eu preciso comunicar a minha líder. E é por isso que o treinamento dos professores e o treinamento da liderança e dos obreiros e dos pastores são muito importantes na prevenção do abuso na igreja, porque nós precisamos saber o que nós vamos fazer. Muitos pastores são contra falar sobre isso porque eles têm medo de denunciar, de se posicionar e sofrer represálias. Então, quando a gente capacita, quando a gente sabe como fazer esse trabalho, nós temos segurança nas nossas ações. Então, treinamentos, capacitações é
de suma importância, fortalecer a rede de proteção. Nós precisamos fazer isso. Então, se eu sou professora e tive uma suspeita, eu não vou falar com a minha amiga do Ministério Infantil, porque nós duas vamos só o quê? Falar da criança e não vamos fazer nada para ajudá-la. Então, nós precisamos comunicar a nossa liderança, e a liderança do Ministério Infantil vai comunicar o pastor da igreja, porque se o abuso aconteceu com algum membro da sua igreja ou na sua igreja, porque pasmem ou não, isso é muito comum e chega a muitos relatos de crianças que foram abusadas dentro da igreja, quem é a autoridade máxima e responsável pela igreja é o seu pastor. Então você precisa falar com eles. E quando um pastor é treinado, quando um pastor ele sabe como acontece o procedimento, ele não vai se omitir no papel dele enquanto igreja. Então nós temos meios de fazer denúncias anônimas, que é pelo Disque 100, né? E quando nós fazemos isso, é importante que a gente não precise ter certeza, basta nós termos a suspeita. Então, isso é primordial, ok? E aí, agora, se eu for parente, né? E é muito importante, se você tem suspeita que alguém da sua família ou está cometendo o abuso, ou você tem alguma criança do seu ciclo familiar que pode estar sofrendo abuso, você precisa fazer uma ligação ao conselho tutelar e fazer a notificação, né? E é muito interessante porque você pode salvar uma vida. Então, quando isso acontece, gente, você não acha que a família vai ficar legal, que não vai ter problema. Gente, nós estamos falando de um crime. Então, nós precisamos entender que sempre quando nós formos levantar a nossa voz em favor das crianças, vai ser realmente algo muito sério. E é por isso que a gente tem que ter consciência do nosso trabalho. Mas a omissão e se calar é muito pior. Então, é muito importante nós se posicionarmos. A Cláudia, de Campinas, São Paulo, ela disse assim: trabalho há muitos anos no Ministério Infantil, eu sou líder, mas nunca fiz nada sobre a prevenção do abuso. A pergunta é, como eu faço para começar? A primeira coisa que eu devo fazer, pois eu não sei se realmente por onde começar, se tratando de abuso, de ideologia de gênero. Então vamos lá, gente. Isso, Cláudia, é muito comum, tá? A igreja, ela despertou há pouco tempo, realmente, para a questão do abuso, pelo medo, né? É o medo de sofrer represálias. Então, é um caminho lento, mas louva a Deus, porque o Ministério Infantil ele tem se posicionado. E aí, nós temos entendido que o nosso trabalho não é ser babá de criança. O Ministério Infantil vai muito além disso. E trazendo temas tão relevantes para a família, isso mostra a importância do ministério dentro da igreja. Então, o Ministério Infantil, ele é a base da igreja, ele é o caminho, é o pilar. Se nós não tivermos bases boas, bem fundamentadas, nós temos uma construção que pode vir a desabar. É por isso que é muito comum crianças com 13, adolescentes com 15 anos, querer sair da igreja, né? E aí você vai falar, mas cresceu dentro da igreja, mas será que as bases estavam bem sólidas? Porque uma base sólida pode vir o tempo, pode vir tempestade e a construção permanece em pé. Então, precisamos fortalecer esse Ministério Infantil. Mas, respondendo a sua pergunta, eu tenho um manual que eu vou mandar aqui para vocês. O manual vou mandar a fotinho aqui. E com o meu manual, você ganha uma mentoria. Por que é tão importante? Por que eu tô falando isso? Porque se você não tinha a prática de trazer a prevenção como um eixo dentro do Ministério Infantil, você precisa fazer isso. O Manual de Prevenção à Violência Sexual Infantil, a Igreja no Enfrentamento. Esse manual, gente, ele foi todo criado para a igreja. Então, talvez se você trabalha em colégio, na ONG, mas eu posso trabalhar? Pode, mas não é indicado. Agora, a igreja não. A igreja é recomendável. Por quê? Porque tudo nele vai ser cristocêntrico. O nosso manual e o nosso material, ele foi premiado como o melhor livro de educação cristã no maior prêmio, né, de literatura infantil, e foi também foi indicado ao livro do ano também, em outra categoria. E nós não levamos o livro do ano, eu sempre falo isso, nós perdemos o livro do ano porque o Billy Graham ganhou.
Mas aí coloca o Ministério Infantil em outro patamar. Um livro do Ministério Infantil foi considerado e analisado como um livro do Billy Graham. Então, olha a importância do Ministério Infantil dentro da igreja. Então, é uma forma das editoras, dos pastores entender que dentro do Ministério Infantil há um trabalho coerente, sério e eficaz. Então, esse livro, ele foi premiado, ele foi estudado e ele tem base bíblica, bases científicas, todo o embasamento para você e tem os recursos visuais. E além disso, você ganha essa mentoria, que é um mini curso, que lá eu vou ensinar como treinar a equipe, como falar com o pastor, vai ter mais artigos, vai ter estudo para você, vai ter mais presentes, temos bônus para você, como fazer uma reunião com os pais, como fazer tem um bônus que é uma oficina do cientista na minha casa, que é para você ensinar a família a falar sobre isso com base bíblica, de uma forma descontraída, tem todo o suporte que eu dou. Então você adquire o livro uma vez, você entra nessa mentoria e aí enquanto você estiver trabalhando com o meu material, eu estou disponível para te auxiliar, porque eu entendo a responsabilidade deste trabalho. Então, para quem nunca trabalhou com isso, mas que entende que agora chegou o momento, então eu te sugiro que você conheça a Carolita, né? Eu vou te passar aqui qual é o livro e vou te passar também o link. E até dia 18 você tem o frete grátis. Então, além de tudo, você ainda ganha mais o frete, tá bom? Gente, e agora eu vou postar um outro livro para você que eu escrevi junto com a Flávia Grégio e tem um capítulo que é sobre aconselhamento infantil. Por que eu vou indicar esse material também? Porque o material, esse livro que eu postei agora, do manual, é como você trabalhar a prevenção, ou seja, não aconteceu, mas eu quero trabalhar a proteção para as crianças. Então, você vai usar o manual, que é esse livro grandão. Agora, Carol, trabalhei a prevenção, mas descobri que na minha igreja tem casos de abuso. O que eu faço? Como eu vou tratar essa criança? Então, tem um capítulo no livro, no próximo livro que eu vou mostrar para vocês, que é sobre aconselhamento infantil. Você vai falar para sua líder do Ministério Infantil, a líder, o pastor vão tomar as medidas cabíveis, que é denunciar os órgãos competentes de responsabilização, que é o Disque 100, o Conselho Tutelar. Essa criança vai ter sido atendida. Isso, diante da lei dos homens, está certo. Só que essa criança relatou para você o abuso. Ela falou na igreja que precisava de ajuda. E aí a igreja simplesmente vai se omitir? Não vai dar ouvido a essa criança? Então, em Provérbios 31:8 diz assim: erga sua voz e fale em favor daquele que não pode se defender. Seja um juiz bom e justo. O aconselhamento infantil, ele vem com uma resposta. Então, lá vem recursos no livro e vem toda a base teórica e passo a passo como você trabalhar com crianças que foram vítimas de violência sexual, que os pais estão se separando, que as crianças são agressivas. Então, vários fatores de demandas infantis você pode trabalhar no aconselhamento com base bíblica, porque nós acreditamos que Jesus é a resposta para tudo. Então, é por isso que é tão importante nós entendermos a importância do nosso chamado ministerial e entender o quão sério é estar dentro de uma salinha. A Áurea de Navegantes, ela pediu, quando a criança pede, né, confessa que está sendo abusada, quais são os procedimentos. Eu já respondi, né, o procedimento que deve ser feito com obrigatoriedade é a notificação. Nós não podemos silenciar diante de uma suspeita, gente. Então, eu vou refrisar isso, falando da suspeita. A Larissa Navarro, de Manaus, ela disse assim: o que devemos fazer quando os membros e líderes do Ministério Infantil descobrem que a criança está sendo vítima de abuso? Pessoal, quando a criança está sendo vítima de abuso e que ela faz um relato espontâneo, que ela fala para você, você precisa saber duas coisas. A primeira é quando e com quem. É as únicas coisas que você precisa saber. Por quê? Porque, por exemplo, você descobriu que o Joãozinho está sendo abusado pelo pai. E o pai é da igreja. O que você vai fazer? Você vai lá tirar satisfação com o pai? Você vai lá... Não. Você vai ter que entender que você precisa acionar a sua liderança e talvez
vai precisar entrar com uma medida para que o Joãozinho não fique vendo o pai ali. Então, são medidas mais drásticas. Não quer dizer que toda denúncia, gente, a criança vai ser tirada do convívio familiar, ou nem que o abusador vai ser o suspeito, né, do abuso vai ser retirado. Então, é importante a gente entender isso. Mas sempre fazer a notificação. É muito importante que a igreja fale, denuncie, ergue a voz realmente em favor das crianças. A Auricélia, gente, ela disse que ela é professora e ela lida com crianças que infelizmente sofrem abuso, só que ela se sente impotente, pois ela não sabe o que agir para solucionar o problema. Como fazer? Auricélia, infelizmente, a gente não pode prever quem vai cometer esse abuso contra as crianças, né? Nós não conseguimos identificar os abusadores antes dos crimes, mas nós podemos fortalecer e ensinar as crianças a se prevenirem contra qualquer tipo de violação de direito. Como fazer isso? Ensinar, gente, proteção e prevenção na igreja. Lembrando, educação sexual é um papel da família realizar. A igreja trabalha com prevenção. Então, lá no manual da Carolita, você vai saber tudinho certinho, passo a passo, mais detalhado, como desenvolver, como eu vou adquirir a habilidade da minha criança, dela identificar um toque bom, um toque que traz desconforto. Em falar toque bom e toque que traz desconforto, gente, não é correto a gente ensinar toque bom e toque mal. Sabe por quê? Porque tem crianças que gostam de ser estimuladas nas suas zonas erógenas, ou seja, tem crianças que gostam de ser do abuso. Por quê? Porque traz um prazer momentâneo, ela tem um relaxamento. Então, quando você fala, se tocar aqui é um toque mal, ela vai falar, não é um toque mal, eu gosto, então não é abuso. Então, até como você vai falar é importante. Porque senão essa criança pode vir a entender que ela não está sofrendo uma violência. A Auricélia, gente, ela disse que ela é professora e ela lida com crianças que infelizmente sofrem abuso, só que ela se sente impotente, pois ela não sabe o que agir para solucionar o problema. Como fazer? Auricélia, infelizmente, a gente não pode prever quem vai cometer esse abuso contra as crianças, né? Nós não conseguimos identificar os abusadores antes dos crimes, mas nós podemos fortalecer e ensinar as crianças a se prevenirem contra qualquer tipo de violação de direito. Como fazer isso? Ensinar, gente, proteção e prevenção na igreja. Lembrando, educação sexual é um papel da família realizar. A igreja trabalha com prevenção. Então, lá no manual da Carolita, você vai saber tudinho certinho, passo a passo, mais detalhado, como desenvolver, como eu vou adquirir a habilidade da minha criança, dela identificar um toque bom, um toque que traz desconforto. Em falar toque bom e toque que traz desconforto, gente, não é correto a gente ensinar toque bom e toque mal. Sabe por quê? Porque tem crianças que gostam de ser estimuladas nas suas zonas erógenas, ou seja, tem crianças que gostam de ser do abuso. Por quê? Porque traz um prazer momentâneo, ela tem um relaxamento. Então, quando você fala, se tocar aqui é um toque mal, ela vai falar, não é um toque mal, eu gosto, então não é abuso. Então, até como você vai falar é importante. Porque senão essa criança pode vir a entender que ela não está sofrendo uma violência. Aí a Eliane, ela diz assim, como montar o ECA para ajudar na proteção das nossas crianças, para trabalhar na igreja? Então, gente, a gente não monta o ECA. O ECA já existe, o ECA é uma lei. Então, nós precisamos entender o ECA. O ECA não é aquele recurso visual que vocês veem na internet. Aquele recurso é um resumo das minhas anotações sobre o ECA. Então, a gente, antes de entender o
o recurso visual, nós precisamos entender o que esse ECA significa, quais são os marcos legais que ele trouxe para a infância e como utilizar isso na proteção das crianças. Eu vou passar depois o meu IG, que é o meu Instagram. Lá tem muito conteúdo para você, assim, entrei no Ministério Infantil, eu quero saber mais um pouco sobre esse tipo de lei e tal, de uma linguagem bem acessível, que você vai entender mesmo não sendo do meio jurídico. Então, você vai começar a compreender melhor. E aí, depois, quando você entender realmente o que significa, você vai ver possibilidades para você trabalhar isso, entende? Então, o ECA, ele é uma lei, ele não é um recurso, tá? Então, é preciso que a gente estude essa lei. Também lá no meu Instagram, você pode baixar lá no link da minha biografia lá, tem um link que você consegue baixar tanto o ECA, ele em PDF, para você utilizar em reuniões dos pais, falar sobre esse estatuto, né? Quanto também o ECA integral, para você ler e saber o que ele significa, o que ele é. Gente, as perguntas que eu tinha eram essas. É muito além, né? O trabalho de prevenção e proteção à criança é muito além disso, mas eu gostei muito das perguntas, achei muito interessante e o envolvimento de vocês em querer saber sobre esse tema, que Deus possa realmente, o Espírito Santo possa convencê-las que esse trabalho é primordial dentro da igreja e sobre a responsabilidade do seu chamado e como é importante o teu trabalho dentro da salinha com as crianças.